Olá, pessoal! Vamos iniciar aqui mais uma gravação do nosso episódio Harmonia Cast. Hoje eu tenho a honra de estar aqui com uma amiga, uma super profissional que eu admiro há bastante tempo, doutora Milane Monte. Seja muito bem-vinda. Eu queria que você se apresentasse um pouquinho para o nosso público, para eles conhecerem quem é a doutora Milane Monte. Obrigada, Ana Amélia, pelo convite. Eu sou a doutora Milane Monte, fisioterapeuta, especialista em cirurgia plástica, pós-operatório de cirurgias plásticas e feridas. Então, hoje acredito que a gente vai ter uma conversa muito bacana, porque realmente a gente já se conhece há muito tempo, já passamos por várias coisas juntas. Então, a gente tem muita troca hoje de conhecimento, de informações. Tanto entre pacientes como em alunos, né, Milane? Exatamente. E eu esqueci de falar, gente. Sou professora também, dou mentoria VIP, dou aulas tanto em Fortaleza quanto no Piauí, tá? Professora de pós-graduação. Então, quiserem saber mais, a gente passa depois as informações. Vamos sim. Vou fazer umas perguntinhas para você e você responde aí no seu tempo, do jeito que você achar melhor, para as pessoas conhecerem um pouquinho, E vamos aí abranger esse universo aí da estética de forma geral. Milane, eu sei, mas as pessoas precisam saber, você tem uma experiência vasta, principalmente em pós-operatório, porque quando eu te conheci, você trabalhava, com um cirurgião plástico, então você tem uma expertise muito grande em pós-operatório, abdominoplastia, lipoaspiração, você acompanha, inclusive, os meus pacientes de lipoaspiração de papada e até do endolaser, eu sempre encaminho para você. Quais são os principais desafios, que os pacientes enfrentam durante esse processo, da recuperação do pós-operatório e como você ajuda esses pacientes a superar isso? Pronto. Primeira coisa que a gente vai falar um pouquinho nessa questão, os pacientes sempre só querem saber do resultado. Mas quando tem um ato cirúrgico, vem aquela questão do arrependimento. Porque nunca é avisado para eles direito como é que vai ficar essa questão das dores, dos desconfortos, como é que eles vão dormir de forma mais tranquila, E aí eu sempre gosto de fazer uma avaliação pré-operatória. Mas qual é o objetivo da fisioterapia nessa situação? É explicar para ele todo esse ato cirúrgico, o que é que vai acontecer, quais são as fases, Exatamente para ele passar por essas fases sem ter tanta complicação. E aí ser de forma uma coisa mais leve para ele. Eu me lembro que quando eu me operei, eu perguntava muito para você e você me orientava muito a respeito disso, E é como você falou, a gente quer ter um resultado muito rápido. Só que o cuidado, eu costumo dizer que o pós-operatório ele chega a ser 60% o resultado do seu procedimento. Se você não faz um pós-operatório... Um pós-operatório com um profissional qualificado, isso vai trazer grandes problemas. E a gente está vendo, eu estou sendo muito procurada hoje, até mesmo por questão de complicações no pós-operatório, para pós-operatório tardios. Porque aí o paciente chega com fibrose, chega com outras complicações que o profissional que estava atendendo não conseguiu resolver. E aí, essa grande procura para isso. E eu sempre falo, até mesmo com professora, o paciente, o aluno, ele precisa saber o que é atender um paciente pós-operatório. Não é qualquer coisa. Ali é um sonho que está, é uma elevação de autoestima, o paciente está procurando ali uma melhora. E aí, naquela questão do pós-operatório, se o profissional que está atendendo faz algo errado, a gente joga para o lixo um resultado. Vai complicar, Vai trazer complicações e que isso daí, a grande responsável nesse momento aí está sendo ali o profissional que está atendendo o pós-operatório, saber o que está fazendo, trazer a tranquilidade e alcançar os objetivos que a gente quer, tá? Então não tem como, Você fazer um procedimento estético uma blefaroplastia, uma lipoaspiração de papada, uma abdominoplastia, e não ser acompanhado com um profissional habilitado. Qualificado, não habilitado. Tem que ser habilitado, lógico, pelo conselho, mas tem que ter a qualificação para isso. Porque o pós-operatório não é só uma massagem, Milane? Não é só massagem. A gente precisa entender que outra. E não é receita de bolo. Eu falo muito em aula. Receita de bolo não existe num atendimento de pós-operatório. Por quê? Não é só a drenagem, como você falou. A drenagem é um recurso que a gente usa. Mas a gente tem outros recursos a ser utilizado, até mesmo porque a evolução clínica de cada paciente é diferente. Então, cada paciente vai ter uma evolução, por isso que não existe receita de bolo. Meu paciente pode evoluir muito bem, como vai ter pacientes que vai ter uma evolução um pouco mais tardia. E eu preciso saber atuar. E aí, a gente sempre fala o quê?
Todo atendimento é uma avaliação, é uma nova avaliação, é uma nova proposta que a gente vai entrar com os recursos que a gente tem dentro de consultório. Então, não é ter só a drenagem, não é ter só um laser, não é ter só um LED, não é ter só um ultrassom. São vários recursos que isso vai caber dentro do atendimento, de acordo com a avaliação do dia. Como professora, né, você deve ter uma grande experiência em ensinar. Deve não, eu sei que você tem, porque eu já fui, inclusive, sua aluna na minha especialização de harmonização facial. E transmitir conhecimentos para os alunos. Qual o seu método de ensino preferido e como você motiva seus alunos a se tornarem profissionais competentes e éticos na área da fisioterapia dermatofuncional e na expertise agora que eu sei que você está atuando bastante do pós-operatório. E aí? Olha, gente, eu sempre falo que dentro de aula a gente tem que trabalhar as duas coisas. Uma boa teoria, mas muita prática. E eu sempre falo com o paciente, para o aluno, né, em si, que ele só vai aprender, ele aprende muita coisa dentro de sala de aula, mas ele vai aprender muito com prática. Então, o que eu gosto de trabalhar com o meu aluno é eu ter proximidade com esse aluno. Então, sempre, em todas as aulas, eu gosto de estar dentro de um grupo, eu gosto de participar. Meu aluno ele tem acessibilidade comigo exatamente para poder eu passar, tirar todas essas dúvidas que eles vão ter de acordo com os atendimentos. Então, eu acho que hoje isso daí, para mim, é um diferencial que eu faço, mas faço porque eu gosto, por um amor. Eu acho que estar dentro de uma sala de aula, você tem que estar porque você gosta e gostar do que, né? É por amor. E gostar do que você está falando. Então, quando a gente está numa sala de aula, dando aula de um conteúdo que você gosta, que você tem prática clínica, você consegue passar para o aluno todas as informações necessárias, né? E para ele sair dali apto. Então, independente de ser um minicurso, que eu tenho na grade dos meus cursos, minicurso, ou de um curso de um final de semana, um curso mais prolongado, uma carga horária maior, a dedicação vai ser a mesma, a intensidade desse conteúdo vai ser o mesmo, né? Tentando trazer tudo o que eu posso oferecer para esse aluno e ele sair de lá realmente apto a atender. Então, eu sempre falo que qualquer aula que eu dou, o aluno vai sair no outro dia apto para atendimento. Claro, dúvidas vão surgir? Sempre. Né? E hoje o que eu tento buscar para melhorar mais ainda a qualidade dessa minha aula a gente nunca deixa de ser aluna, né, Ana Amélia? Então, sempre a gente está estudando. Sempre a gente está buscando aprender mais. Né? Isso é algo que a gente não foge. E aí, eu sempre estou em busca de quê? De novos conteúdos, né? De mais conhecimento para poder passar. Ótimo. Vamos lá, mais uma pergunta. Preparada? Preparadíssima. A fisioterapia ela é uma área que está em constante evolução. A fisioterapia na área da estética, do dermato e do pós-operatório, com novas técnicas e tecnologias sendo desenvolvidas constantemente, como é o caso aí do endolaser e das mini-cirurgias agora que estão sendo realizadas, né, pelos cirurgiões plásticos também. Como você se mantém atualizada sobre as últimas tendências e desenvolvimento na área da fisioterapia como um todo e como você incorpora esses seus conhecimentos na sua prática clínica com seus pacientes e no ensino? Pronto. Então, assim, como eu tinha respondido até anteriormente, eu acho que a gente nunca para de estudar, né? Então, sempre eu busco estar em eventos, né? Eventos em São Paulo, eventos também aqui, ou cursos, sejam ele à distância ou presenciais. Eu sempre busco estar atrás desses cursos, né? E não somente na área que eu atuo. Né? Às vezes a gente só trabalha na área que a gente atua. Não. Eu tenho uma formação em saúde integrativa que todo mundo, quando eu fui fazer, me perguntou, mas para quê? Mas eu preciso entender que hoje, em qualquer tratamento estético, seja ele de cirurgia plástica ou para celulite, para lipedema, tratamentos faciais, corporais, eu preciso entender como é que está o organismo do meu paciente. E aí a gente tem que trabalhar de forma diferenciada. Então, a saúde integrativa, a estética integrativa, ela vem hoje com um patamar diferente. A gente tenta trabalhar essa parte do organismo. Como a estética regenerativa, que hoje é o que as pessoas que trabalham com harmonização estão, né, em grande evolução, em busca sobre isso. Mas o que é? A gente entender o organismo, entender o paciente. E aí a gente precisa entender o paciente. É um protocolo individualizado. Então, vou lá falar de novo. Não existe receita de bolo para nenhum tratamento estético. A gente precisa, sim,
entender o paciente. Né? Então, em pós-operatório, eu sempre gosto de fazer o pré-operatório para me dar o quê? Sugestões do paciente de alimentação, né? Procurar um nutricionista, suplementações, melhorar essa qualidade, exatamente porque eu preciso melhorar o organismo. Né? Então, assim, esse conhecimento a gente está em busca constante. Né? E sempre buscando. A gente vai olhando os congressos, vai atrás de artigos científicos e uma busca contínua. Né? Não tem de onde correr. Tem que ser assim, né? Senão, a gente não tem excelentes resultados. Exatamente. Milane, foi um prazer enorme te receber aqui. Amiga. Você sabe que eu te amo, te admiro muito como profissional. Você é incrível como professora. Eu já fui aluna, eu sou paciente, né? Porque e eu sou paciente, sua além de amiga, tá, gente? A gente já sempre... foi minha aluna também, a gente já é figurinha repetida, né? Exatamente. Troca figurinha. E estamos sempre aqui de mãos dadas, as duas, e trocando figurinha, não só na amizade, gente, mas também na questão de conhecimento. Porque muita coisa a Amélia sabe, como outras coisas eu tento ajudar, até principalmente nessa parte da harmonização, né? Porque é uma troca de conhecimento que a gente precisa ter. A expertise de cada um é um conjunto, né? A gente o trabalho é multidisciplinar, né? E com o objetivo só de trazer melhores resultados. Melhores resultados e o bem-estar do nosso paciente. Gente, esse foi mais um episódio do nosso Harmonia Cast com a doutora Milane Monte. Foi incrível. A conversa foi perfeita, leve. Se você gostou, você vai curtir, vai compartilhar e vai comentar aqui qual parte você mais gostou dessa nossa conversa. E você não vai esquecer de acionar o sininho aqui, ó. Se inscreva no nosso canal. Eu tenho certeza que você vai gostar dos futuros episódios também que estão por vir. Aguardo você.